Olá, estamos começando mais um Corações e Mentes, um programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui para receber uma visita que nos dá muita alegria, muita satisfação, que é o Dr. Fernando Lederman, psiquiatra que trabalha com psicoterapia, psiquiatria em geral e que tem uma experiência muito grande também com a parte da psiquiatria social, né? Trabalhou no Hospital São Pedro e ele está bastante preocupado com a situação do preparo dos psiquiatras, com a integração entre os serviços e de nós termos uma resposta adequada para proteger tanto o paciente quanto aqueles que estão ao seu redor, os familiares, e como nós detectamos que há um aumento dos moradores de rua, a população em geral. E quanto essa rede psicossocial não consegue responder com agilidade e uma estrutura necessária, como foi falado, aumentam os riscos e a complexidade de ocorrências, né? E, inclusive, agora há pouco tiveram ocorrências com situações de pacientes mentais um tanto quanto desagradáveis, funestas, diríamos. Então, é fundamental nós discutirmos como a saúde mental deve ser atendida, a forma, a qualificação, a segurança e a humanização. Então, para conversar sobre tudo isso, Dr. Fernando Lederman, presidente, para o nosso orgulho, da nossa associação, Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Bom, muito obrigado pelo convite, doutor Ricardo. É uma satisfação e uma alegria estar presente nesse programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Bom, o tema da saúde mental, ele é sempre um tema complexo, ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam e ele vem sofrendo nos últimos anos uma série de situações que nos preocupam como psiquiatras, sobretudo, né? Até porque há uma série de ações em que o psiquiatra foi ficando um pouco de lado. Primeiro se fechou os hospitais psiquiátricos, depois recentemente, ano passado, se fechou os hospitais psiquiátricos de custódia, os manicômios judiciários, e agora está previsto para abril ou maio, era para ter sido em 2025, o fechamento das emergências psiquiátricas. E essa é uma situação delicada, é uma situação que cria uma desassistência em saúde mental. O senhor mencionou o drama dos moradores de rua, que é um tema que eu sou muito sensível, porque nos anos 80 eu fui médico da Secretaria da Saúde e trabalhei numa unidade que recebia justamente os moradores de rua. Pessoas desgarradas das suas famílias, de outras cidades, de outros estados, e com toda uma complexidade de diagnósticos e com, vamos dizer assim, uma incapacidade no funcionamento mental. Ninguém muito saudável vai morar na rua. E quando a gente vê os textos, os trabalhos, alguns trabalhos científicos ou pseudocientíficos, há um contexto em que a gente observa uma negação da doença mental. Há problemas sociais, há problemas econômicos. Aliás, a pandemia ocasionou uma série de problemas econômicos e aumentou o número de moradores de rua. Mas há um problema de doença mental propriamente dita. E aqui o fechamento dos leitos psiquiátricos no Brasil, acho que desde 2001, são mais de 90 mil leitos psiquiátricos que foram fechados. E a necessária contrapartida de atendimento ambulatorial nas redes dos CAPs não
não consegue, como é que eu vou dizer, não consegue atender a demanda. Então, os pacientes psiquiátricos graves, sobretudo os graves, né, os psicóticos, os dependentes químicos, acabam nas ruas, acabam às vezes nas prisões, muitas vezes há um contingente grande que está no sistema prisional, nas emergências psiquiátricas que ficam superlotadas. E é interessante, outro dia até a nossa colega, que também é conselheira do CREMERS, a doutora Silza Tramontina, escreveu um artigo muito interessante sobre o equívoco de deixar o psiquiatra de lado desse debate. Há um componente ideológico na assistência, nas políticas públicas em saúde mental, que, de novo, é um tema complexo, não é um tema fácil. O senhor mencionou um paciente em surto, né, sendo atendido, então, a gente viu recentemente pela Brigada Militar, que não tem preparo, não tem o treinamento devido para isso, né? É difícil. Quem já trabalhou em emergência psiquiátrica ou em hospital psiquiátrico sabe que é difícil atender pessoas em surto, né? Então, o panorama psiquiátrico, da assistência psiquiátrica, sobretudo no Sistema Único de Saúde, não na rede privada, que se salva, é preocupante. Eu diria que é preocupante, e acho que a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, em conjunto com as outras entidades médicas, como o Sindicato Médico, a Associação Médica e o CREMERS, vai unir esforços para enfrentar ou contribuir para esse debate, contribuir com ideias, enfim, pelo menos o nosso desejo é de participar desse debate, né? Pois é, o que chama a atenção, que agora com essa situação que teve, agora no primeiro mês do ano, né, chegou as consequências de haverem mortes, e mortes dos pacientes. Porém, não são só os pacientes que morrem, que são vítimas. Por exemplo, esse número de feminicídios que nós temos vistos, pessoas que cometem esse tipo de crime, elas não estão bem. Não. Ou elas estão sob efeito de drogas, né, que aumenta a agressividade, a impulsividade, ou são pessoas já com doenças comprovadas, mas que não mantêm um tratamento adequado, né? E não tem... O problema, a dificuldade que a população tem é do acolhimento, né? Aonde que ela pode procurar. Então, a ideia é de querer acabar com a saúde mental, com a doença mental, mas especificamente acabar com a psiquiatria na saúde mental. Essa que é a questão. Então não se cita, por exemplo, os leitos psiquiátricos. Não, tudo quem vai resolver são os centros de atenção psicossocial. Porém, quando a gente visita os centros de atenção psicossocial, os próprios centros de atenção psicossocial reconhecem que a capacidade deles é para um atendimento ambulatorial e não para emergência. Então, o que eles fizeram? Não terão mais o centro de atenção psicossocial nível 4, que eram aqueles que funcionavam 24 horas. Então, nós vamos ter menos atendimento ainda. E aonde ficam esses pacientes? Como tu disseste, perambulando pelas ruas, cometendo crimes, e muitas vezes até dentro das suas próprias casas, como os feminicídios. É sempre entre marido e mulher, né? Ou com parentes, né? Então os parentes tentam conter o surto, né? E não conseguem, e aí chama o SAMU demora, né? Aí chama a Brigada Militar, que não está preparada, capacitada, treinada para isso. Agora, aquela velha história, como dizia a minha avó, portas arrombadas, trancas de ferro. Eles criaram não,
estão tentando criar um protocolo entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Brigada Militar. Mas a Brigada Militar, na primeira reunião, já disse que é impossível cumprir o protocolo que a Secretaria de Saúde propôs. Então agora teve outro. Agora a pergunta que não quer calar. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul não foi convidado para participar dessa discussão. A APRS foi? Não. Pois é. Então eu creio que nós poderíamos dar a nossa pequena colaboração, né? Eu estou formado há quantos anos está formado? Formei em 79. Pois é, né? Aí tu fez a residência, 46 anos. Tu te especializou. 47 Ou seja, anos. tu tem uma experiência, né? Tu trabalhou lá no São Pedro. Mas então eu gostaria que tu caracterizasse para os nossos ouvintes e telespectadores o que caracteriza essa crise psiquiátrica. O que é uma crise psiquiátrica e quais são os cuidados indicados, necessários nessas situações. E outra questão, o reconhecimento por parte da população dos pródromos dessas crises, porque essas crises elas não começam de uma hora para outra, né? O paciente para de tomar suas medicações, ele acha que já está bem, ele começa a usar álcool em demasia, começa a usar outras drogas ou usa as duas juntas. Então, gostaria que tu caracterizasse a crise psiquiátrica. Não, o senhor fez um apanhado geral muito interessante, né? A situação ela é crítica porque houve um afastamento, claramente há um afastamento da classe psiquiátrica, da classe médica nesse processo, né? Então, como a realidade ela é soberana, ela aparece. Mais cedo ou mais tarde ela aparece. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de fraudes gigantes, né, como o INSS, o Banco Master. Nós vivemos num país onde há a certeza da impunidade. Praticamente a repercussão é pequena. Uma pessoa comete um feminicídio e em pouco tempo ela está na rua de novo, por uma série de brechas na lei, né? Mas eu participei da Câmara Técnica do CREMERS, acho que de 2019 a 2024, e houve uma demanda sobre a questão da hospitalização psiquiátrica. Então, nós consideramos que a hospitalização psiquiátrica é um procedimento médico indicado e necessário quando os sintomas psiquiátricos de um paciente oferecem perigo real para si próprio ou para os outros, seja lá pelo motivo que for. É frequente no tratamento, então, perda do juízo crítico, ideias de suicídio, ideias delirantes, sintomas psicóticos, quadros confusionais, comportamentos autodestrutivos e agressividade, presentes em várias patologias, como esquizofrenia, transtorno de humor, demências, uso de álcool e uso de substâncias. O que eu acho que a lei antimanicomial produziu, fechando leitos, foi demonizar o hospital psiquiátrico. O inimigo passou a ser o hospital psiquiátrico. Quando eu era estudante de medicina, eu lia os ditos psiquiatras que fundaram o movimento anti-psiquiatria. Era o Thomas Ass, David Cooper, Ronald Lang. O Franco Basaglia na Itália. O Basaglia na Itália, mas esses eram anteriores ao Basaglia ainda. Então, eles também eram contra os métodos coercitivos, que às vezes internavam pessoas desnecessariamente. Só que eles passaram uma régua como se todos fossem internados desnecessariamente. Então, o inimigo passou a ser o hospital psiquiátrico, o modelo asilar, que tinha muitos problemas, evidentemente. Quem trabalhou nos hospitais psiquiátricos conhece bem os problemas. Mas daí a não ter mais hospital psiquiátrico é uma distância enorme. Então, poderia se pensar em modelos de humanizar os hospitais psiquiátricos, modernizar os hospitais psiquiátricos. Não, e tem um detalhe. Essa lei
foi criada há 32 anos atrás. Agora, esse ano, está fazendo 32 anos. E nessa própria... Essa é do Rio Grande do Sul, né? Mas a do Rio Grande do Sul foi a pioneira. Foi pioneira, isso. E na própria lei dizia o seguinte, que de 5 em 5 anos ela deveria ser revisada. Exatamente. E não foi. Até hoje ela não foi revisada nunca. Não, é muito interessante, porque a lei federal é de 2001, né? Acho que é do governo Fernando Henrique Cardoso. Então está fazendo 25 anos. A federal. A federal. É um quarto de século. E o resultado aparece. Então é um problema. Por exemplo, os moradores de rua, a violência urbana, os pacientes, os transtornos mentais, de algum modo, contribuem na medida que eles estão na rua e desamparados, expostos a tráfico de drogas, uso de substâncias. Eu mencionei antes, o Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Se eu não me engano, ele é o 7º país mais violento do mundo. Na América Latina é Brasil e México, os campeões. E isso cria uma atmosfera, cria um ambiente muito ansiogênico, muito delicado, né? Não é por nada também que os transtornos de ansiedade e de depressão aumentaram, sobretudo depois da pandemia. Então, o problema da saúde mental é muito complexo. Ele não vai ter solução fácil e é preciso admitir que um grupo de pacientes necessita de cuidados médicos intensivos e que isso precisa ser num ambiente hospitalar. Não, isso não vai ser em ambiente ambulatorial. E como tu disseste bem, tu só pode internar alguém quando essa pessoa tem risco para si ou para outra. Exatamente. Então, o que ocorre? A lei não foi revisada, então nesse inteirinho, nesse meio, apareceu o crack. Não tinha o crack. E apareceram as drogas sintéticas, que às vezes o uso uma única vez, êxtase, por exemplo, né? O uso de uma única vez, isso libera a doenças tipo a esquizofrenia. Por exemplo, agora o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, liberou a venda da cannabis medicinal. Né? A Anvisa aprovou também. Né? E a Anvisa aprovou. Mas o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara tem uma lei que caracteriza a cannabis como droga. Mas quem manda nesse país é a Justiça. Então, e a Justiça agora virou autoridade médica. Né? Ela passa por cima do Conselho Federal de Medicina, né? E a gente perguntaria assim, qual é o conhecimento que esses senhores têm? Por exemplo, a maior causa de morte entre os usuários de crack, a gente sempre dizia, quando apareceu o crack, que essa doença ia matar a própria doença, as consequências, as sequelas. Não. A maior causa de morte entre os usuários de crack são os homicídios entre eles próprios. Eles brigam por pedrinhas, brigam por cachimbos, um mata o outro. Aumenta o número de homicídios. São comportamentos violentos, né? Autodestrutivos, a droga induz isso. É interessante também como essa população ela é facilmente explorada pelo mundo do tráfico, né? Tentando manter o foco na questão da assistência psiquiátrica, na assistência médica ao paciente grave, né? Esse que tu estava falando, e que a brigada não é treinada para isso, né? A brigada é treinada para outras coisas. Então, eu estou muito preocupado, e estava conversando também na diretoria da PRS, a doutora Silzá, eu sei que o CREMERS está muito preocupado com o fechamento das emergências. Como é que eles vão distribuir, aonde eles vão distribuir os pacientes com emergência psiquiátrica? Eles vão diluir em outras unidades de saúde? Eu ainda não sei. Pois é, a ideia, a gente participou das reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
nos colocando radicalmente contra. E eles queriam fechar em outubro, né? Do ano passado, a emergência do IAPI. E a gente conseguiu prorrogar até dezembro e agora até abril. Agora eles abriram um CAPS, um único CAPS, e a proposta é que teremos mais 6, 4 adultos e 2 infantis. E eles querem diluir o número de leitos que tem nas emergências entre esses CAPs. Só que esses CAPs, esses centros de atenção psicossociais, os médicos psiquiatras, eles saem da unidade às 18 horas. E a unidade fica sem assistência médica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Um paciente em abstinência entra em convulsão. Que convulsão, para nós, que somos treinados, capacitados, a gente resolve em 30 segundos. Agora, para pessoas que não sabem diagnosticar, que não sabem tratar, se cria uma situação de desassistência. Isso, e o pior. Aí, mas nesses casos, os pacientes irão para as emergências gerais. Só que todas as emergências gerais estão superlotadas, né? As UPAs estão superlotadas. Então, e outra coisa, nós conversamos com os colegas dessas emergências, eles não querem. Não. Por quê? Tu imagina um paciente usuário de crack em abstinência dentro de uma emergência. Eu vou te dar um exemplo que a gente conhece do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, foi para dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, os pacientes psiquiátricos estão lá dentro com os pacientes clínicos. E aí, esses usuários de droga, eles ficam numa agitação. E o pessoal não é treinado também para isso, não sabe sedá-los adequadamente. Associado a isso, além do crack e das drogas sintéticas, apareceu um outro diagnóstico que nós não tínhamos. O autismo. Agora tem uma... Eu nunca vi tanto diagnóstico de autismo. Mas o autismo grave. Então, por exemplo, pega um paciente, que eu vi isso, de 2 metros de altura, dentro de uma emergência, pulando. E ele não parava de pular. Né? 2 metros de altura, ele pulava até o teto. Aí sabe qual foi a solução que eles tiveram que fazer lá no Gracinha? Já que eles não conseguiam sedar os psiquiátricos, eles sedaram os outros. Nossa. Não, não. A gente está... É uma situação muito complexa, porque o que eu acho que existe, assim, é uma opinião bem simples, existe uma negação da gravidade da doença mental. Lidar com um doente mental em crise é uma situação difícil. Eu trabalhei na emergência, eu me lembro que eu trabalhei na emergência, trabalhei com doentes dependentes químicos na Clínica Pinel ainda durante a faculdade, em delírio tremens, em convulsão. A gente tinha treinamento de atender, mesmo sendo estudante, até o médico de plantão chegar, né? Então são situações que são urgências médicas, urgências psiquiátricas, e a impressão que dá é que nos planos teóricos das políticas públicas tudo funciona bem. Tudo funciona. Se você lê o planejamento, não, o paciente vai ser atendido na sua comunidade, vai ser atendido no ambulatório, tudo parece redondo, mas na prática não funciona assim. Na prática, sobretudo em cidades grandes, eu acho que é pior. Em cidades menores, acho que a comunidade consegue lidar um pouco melhor, até porque conhece as pessoas, conhece as famílias. Mas na cidade grande vai se aglomerando essa multidão nas ruas. Não sei se o senhor tem passado seguido ali no centro, no Alberto Bins, debaixo do viaduto. Aquela Cracolândia ali. É algo impressionante, né? Não, aqui na Ipiranga,
Ali, porque é o seguinte, o grande problema é que nós temos vários albergues, mas esse tipo de paciente não quer ficar no albergue, porque lá ele não pode usar droga. E isto, como eu uso esse, vamos dizer assim, parâmetro, né? Os moradores de rua, para mim, são um parâmetro da desassistência em saúde mental, assim como o número de suicídios, o número de homicídios, são parâmetros, o número de feminicídios. O que me chama a atenção é que se a gente lê as propostas, eu até admiro as pessoas, tenho vários amigos e amigas que trabalham na cozinha, em cozinhas do bem, essa que dão quentinhas para os moradores de rua e prestam um auxílio inestimável, né? Porque estão fazendo bem para aquelas pessoas, eles estão dando alimento para aquelas pessoas. O que as pessoas não têm, talvez, a consciência necessária é que essas pessoas são portadoras de doenças, na sua maioria, na sua ampla maioria, e que elas necessitariam de um tratamento mais especializado para saber qual o diagnóstico, qual o problema e como protegê-las, né? Na rua elas estão entregues, e a população vai se afastando cada vez mais. A gente vive todo mundo encarcerado, né? É uma situação, o delicada. O grande problema do crack, por exemplo, eu vou te dar Isso é uma... Pois não. Eu vou te dar não vou te dar um exemplo para ti, porque tu sabe. Eu vou dar um exemplo para todos os nossos ouvintes e telespectadores. O que ocorre? Isso eu sei por causa dos meus pacientes e principalmente dos familiares. Um menino desse entra em casa à 1h e pega o micro-ondas e vai lá e troca por droga. Aí ele consome aquela droga, volta às 2h e leva uma televisão. E assim ele passa a noite inteira. Então as famílias elas estão entrincheiradas. Né? Eu me lembro uma vez... Não, esse é um problema gravíssimo. Esse é gravíssimo. E é real, né? Real, e é um problema gravíssimo e não há nenhuma política pública definida. Não, e o pior, não sei se tu notou, um troço que me deixou muito mal e ninguém se deu conta. Houveram essas mortes agora dos pacientes psiquiátricos em surto. O número de feminicídios aumentou, mas eu notei que há uma banalização com a morte. Não teve grandes manifestações, nada. Parece que as pessoas já estão acostumadas. Aí morreu um cachorrinho, de uma forma que eu lamento, porque eu sou cachorreiro também, é óbvio. Só que houve uma mobilização pela morte sádica e perversa do cachorrinho. Mas a morte dos pacientes psiquiátricos e das senhoras lá, parece que houve uma certa banalização. Eu confesso que eu não acompanhei, eu não fiquei... eu vi a repercussão do cachorro. Aliás, o que eu sigo esse assunto da certeza da impunidade, porque não vai... Qual é a punição que vai ter esse adolescente? É menor de idade. Não vai ter nada. Então, isso é que eu acho que é um outro problema, é uma ausência de repercussão no comportamento para ser mais firme, né? Hoje eu vinha dirigindo e vinha acompanhando uma entrevista de uma filha de uma senhora que foi assassinada pelo companheiro, que não era o pai dela, e que já está solto. Acho que ficou preso menos de 2 anos ou 2 anos. Então, eu tenho a impressão que esses indicadores, número de homicídios, país violento, aumento do suicídio, sobretudo em jovens, moradores de rua, eles indicam um problema nas políticas públicas em saúde mental. E, já que o senhor citou o sistema jurídico, né, nós estamos envolvidos em fraudes com ministros do Supremo Tribunal Federal, envolvidos ou diretamente ou indiretamente em escândalos, né? Nós estamos numa situação
que eu considero grave do ponto de vista institucional e do ponto de vista, claro, que o lado positivo é que nós podemos falar de tudo isso livremente, né? A nossa liberdade de imprensa nos permite falar amplamente sobre esses temas. Agora, a minha preocupação é que isto, pelo que eu estou acompanhando nesses últimos, de novo, 25, 30 anos da mudança da lei na psiquiatria, eu não vejo melhorar. Eu não vejo os indicadores, sobretudo, vou ressaltar, no Sistema Único de Saúde, para a população mais pobre, né? A população mais protegida por convênios ou particular se protege mais. Não, e como nós estávamos falando antes de iniciar a entrevista, no entanto, os futuros médicos, a maioria se inscreveu para os programas de residência médica, a psiquiatria está em primeiro ou segundo lugar. Né? Está nas mais procuradas, a nossa especialidade, porque eu acho que aqui é interessante, há uma consciência que saúde mental é importante. E acho que há uma percepção dos jovens que há trabalho para isso, há, como é que eu vou dizer, mercado. O tema saúde mental nunca foi tão falado como atualmente, sobre Sim, porque, todos os ângulos, né? Por exemplo, tu tem essa experiência toda. O Brasil era o país da adolescência, na nossa adolescência, do futebol, do carnaval, né, da alegria. Na nossa época, agora estaria... O carnaval é agora, no próximo final de semana, mas estariam tocando marchinhas e coisas, né? Nada disso. O país está triste. Está triste. Nós não tínhamos esse panorama. Não, em termos de núcleos, essa prevalência de depressão, nem de ansiedade. Eu acho que não. Não tinha, acho né? Que não. Eu acho que aumentou, acho que é um fenômeno atual. Eu me lembro que eu sou de Pelotas, me formei na Universidade Federal de Pelotas, a leiga, fiz residência lá, então tu sabe de quem que eu sou filho. Dos Abuchaim. Né? Então sou cria dos Abuchaim. Conheci o Antônio. O Antônio foi meu professor. O Antônio é culpado por eu ser psiquiatra. Olha aí. Porque o Antônio me passou de R1 para R2 e no exame final de R2 ele diz assim, o que eu fiz na vida? Né? Agora a culpa é minha. Né? Então, vê bem, o que eu vejo nisso tudo é que houve um desmantelamento, mas um desmantelamento real e verdadeiro. Por exemplo, o Instituto Psiquiátrico Forense foi, a metade dele, destruído, mas destruído literalmente com máquinas. Fisicamente. Não, e a metade dos pacientes que lá ficaram num terror, porque viam aquelas máquinas, achavam daqui a pouco vão enfiar uma máquina dessa aqui. Aí a outra metade, nós fomos lá visitar o Instituto Psiquiátrico Forense, e aí eu encontrei, porque eu trabalhei nesses CAPs todos, né? Eu fui secretário de saúde lá em Pelotas por 2 vezes em 2 governos, então criei 8 CAPs desses. Nós tínhamos 2 hospitais psiquiátricos quando eu me formei lá em Pelotas, a Clínica Oliveira Leite e o Hospital Espírita. Hoje só temos o Hospital Espírita. A Clínica Oliveira Leite foi fechada. E eu me lembro que na época que eu fui interno de psiquiatria, fiz o 6º ano opcional na psiquiatria e fiz a residência. Mas eu me lembro que dentro do hospital, o número de internados, a maioria ou a metade eram pacientes esquizofrênicos. Hoje, a esquizofrenia tem 1% da população. Ou seja, houve uma transição epidemiológica. Não tinha tanta depressão como tem hoje. Não tinha tanto alcoolismo, tinha, mas não tinha tanto como hoje. E não tinham tantas drogas como hoje. E essas drogas, elas se mantêm.
Aqui é um flanco que a gente teria que ter um outro programa para conversar, mas eu acho que, por exemplo, a esquizofrenia, a prevalência dela se mantém em 1%. O que eu vejo é que muitos pacientes graves também são usuários de crack e álcool. As dependências cruzadas, eles são alvos fáceis para essas drogas pelo caráter euforizante, né? Outro problema que eu acho que é o pior problema. Aí nós fomos visitar, nós fiscalizamos todos os serviços de saúde mental, o núcleo de psiquiatria do Sindicato Médico, e aí eu encontrei o pessoal dos CAPs, pessoal de Sapucaia, de Esteio. O que vocês estão fazendo aqui no Instituto Psiquiátrico Forense? Não, nós viemos buscar os pacientes. E para onde vocês estão levando? Para a cidade de origem. Mas todos eles que estão internados aqui foram porque eles cometeram crimes. E a maioria dos crimes foram com familiares. E agora eles iam voltar para a mesma. Então, é por isso que eu tenho essa... Não é bem uma tese, mas é uma ideia, né? Que é a questão da negação da doença mental. E sempre eu acho oportuno citar o Humberto Eco, que tem um trabalho sobre a necessidade de ter inimigos. E se a gente não tem um inimigo, a gente inventa. Então, de novo, eu acho que a psiquiatria, tanto é que a lei tem o nome de reforma psiquiátrica. Veja a ironia, né? Como se fosse possível reformar uma especialidade médica, assim. Então, é a lei da reforma psiquiátrica. Não, e a única especialidade que tem reforma. Não tem da neurologia, não tem da cardiologia. Então, o componente ideológico, eu acho que ele pesou muito e ainda pesa, mas eu acho que ele vai ser superado, porque a realidade ela é soberana, como eu falei antes. A realidade se impõe, vai ser necessária uma revisão das políticas públicas. Algo vai necessariamente ser feito. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime, cometeu um matricídio, e eu não sei como é que ela vai ser atendida no CAPS em Pelotas, São Lourenço, Bagé. O que me preocupa é uma sensação de não atendimento, de não seguir um protocolo testado cientificamente para aquele caso. E aí, que é um outro mecanismo que eu acho que essas leis produziram, que é uma dissociação nos grupos que atendem. Ficam uns de um lado, outros de outro, às vezes brigam, competem, não se conversam. Não, mas agora tu falou de uma coisa que é real e que aconteceu agora há pouco. Nós tivemos um paciente que cometeu um matricídio e emparedou a própria mãe. Sim, ele foi preso, foi solto e cometeu um crime novamente. É isso, esquartejou. Mas agora, quem deu o parecer para esse paciente? Então, quem deu o parecer, casualmente eu li, foi uma profissional da psicologia e a juíza achou que ele estava em condições. E não tem um psiquiatra, não tem uma opinião psiquiátrica, e a gente sabe, o senhor sabe, eu sei. Trabalhei no... É o óbvio que ele ia cometer outro crime. Então, óbvio. O que eu acho que as pessoas não aceitam é que esses casos graves, eles comunicam que eles precisam de um limite. Eles precisam de um limite, e o limite, eventualmente, é ficar hospitalizado a vida toda. É a medida de segurança. A medida de segurança. Então, eu penso que esses casos, eles são indicadores do caos que virou a saúde mental, em todos os níveis, sobretudo nesses casos graves, né? Voltando um pouco à sua pergunta, o aumento da prevalência de ansiedade e depressão também é mais em nível ambulatorial, né? Hoje estão procurando mais ajuda, estão mais conscientes, ou uma série de circunstâncias estão aumentando esses casos. Eu atribuo muito à violência urbana, a esse clima mais triste que a política nos proporciona, né? E talvez a diminuição do estigma ajude a procurar mais atendimento. Eu creio que a internação... São vários fatores aqui. A internação psiquiátrica eu acho que é mais para drogadição, né? Alcoolismo, esse tipo de coisa. Mas eu queria, aqui que o programa fica assim, até certo ponto, parecendo pessimista, né?
trazer uma luz de esperança, né? Ou seja, que a gente continua lutando para manter as emergências psiquiátricas aqui em Porto Alegre. Pelo menos a prefeitura era contra, o chefe do SAMU era contra o SAMU mental, mas nós conseguimos esse SAMU mental que foi votado por unanimidade. E agora nós estamos começando uma mobilização na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? E nós temos participado, eu pelo Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a CEUSA pelo CREMERS, estamos sempre firmes lá, e a Ana Cristina Titzman, que era a presidente. A gente espera agora contar contigo. E dia 11 de março, às 10h15 da manhã, nós vamos ter a primeira audiência pública para tratar para revisão, depois de 32 anos, dessa lei que causou essa mortandade, esse estrago aí. Fernando, lamento que aqui nós somos escravos do tempo, né? Então eu acho que nós vamos ter que fazer vários outros programas para continuar esse assunto, né? Que isso não tem fim, né? Não, até já que eu tenho que encerrar, eu queria agradecer a oportunidade, mas eu queria mencionar exatamente esse aspecto, porque isso se tornou um problema que agora envolve o lado jurídico, envolve o lado político, e é um problema técnico. Então, o estrago, na minha opinião, é tão grande que agora tem que se fazer novas leis para combater o problema que foi criado. Foi criado, na minha opinião, um enorme problema em relação à saúde mental. E espero poder participar desse debate. A CEUSA também está conosco na Associação de Psiquiatria e ela se posicionou esses dias muito firmemente num artigo na Zero Hora sobre esse equívoco de desconsiderar a opinião dos psiquiatras, né? Então, eu queria te agradecer o convite, dizer que a Associação de Psiquiatria é parceira para todas essas atividades e estamos à disposição. Isso, e nós queremos aqui assumir um compromisso com a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a PRS, de todo o nosso apoio aos congressos, os encontros, os seminários, todas as atividades, né? Então a gente quer fazer uma parceria, inclusive nós estamos mantendo contatos com médicos italianos, que nós queremos avaliar com eles o estrago da lei lá na Itália e como é que eles fizeram para resolver. E fazer um intercâmbio. Então, quero te convidar já para participar também. Então, nós estamos falando com eles lá, estamos pensando talvez de convidá-los para vir aqui, né, para avaliar tudo isso. Será ótima a nossa parceria. A PRS pretende fazer, ainda no primeiro semestre, um encontro então, com as entidades sobre esse tema. E o nosso congresso, que é em 2027, certamente teremos um espaço grande para isso. Mas nós vamos nos falar antes. Não, e aqui a gente quer assumir um compromisso em nome do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico e até me atrevo a dizer, porque já solicitamos, que a gente achava que o Congresso Gaúcho de Psiquiatria seria esse ano, e nós já antecipamos numa reunião que nós tivemos com o presidente Marcelo Matias, que nós queríamos deixar já reservado um recurso para dar um apoio ao Congresso da nossa PRS. Muito obrigado pela... nós vamos trabalhar em parceria, isso é uma coisa importante, é fundamental estarmos unidos, porque a causa é comum, né? Exatamente. E é o bem da população. Exato. Fernando, lamento ter que encerrar. Então, quero agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores, aos membros do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e ao presidente Marcelo Matias, que nos abriu esse espaço.
Então, estamos no YouTube, estamos no Instagram, vamos entrar no ar imediatamente. Quem não tiver oportunidade de ver no horário vai ficar na rede e pode a qualquer momento puxar lá. E vamos fazer uma chamada contigo, né? Assim, divulgando, olha, contaremos com o presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Fernando Lederman, venha ouvir, né, a experiência né, de um profissional qualificado e que orgulha a nossa categoria. Muito obrigado pela audiência.